Fala pessoal, Luan aqui. Antes de começar o vídeo, só duas coisas, dois avisos. Primeiro que eu tô com um problema na garganta, então talvez eu comece a tossir no meio do vídeo aqui, tá? Não tenho o que fazer. Tô com a garganta bastante machucada ali, tá inflamada, enfim. Vou ter que ir no médico. Segundo ponto, não teve corneta pré-jogo porque eu tava viajando, tava na estrada hoje, e aí eu não consegui gravar. E aí quando eu tava chegando, eu vim assistindo o jogo do Grêmio. Quer dizer, assistindo não, né? Vim ouvindo o jogo do Grêmio no carro ali, com o celular na tela aí. E aí peguei o gol na estrada, né? O primeiro. E o segundo também, na verdade. Os dois gols do Grêmio eu peguei na estrada e o terceiro eu já tinha chego em casa, já o que não valeu do Monsalve lá, que foi um pecado, né? Então, por isso que não teve a corneta. E pra começar a falar do jogo, eu não posso ser injusto aqui, tá? Quando saiu a escalação, especialmente por conta do Rafael Cabral e por basicamente não ter nenhum titular, talvez o Edenilson ali, que é basicamente o 12º titular, eu achei que o Grêmio ia rifar o jogo e perder, né? E talvez o Grêmio até não tivesse tão mobilizado quanto deveria para esse jogo até ele começar, né? E se eu fosse fazer a corneta pré-jogo ali, que eu não pude, certamente eu iria criticar essa escalação, tá? Então eu não posso ser hipócrita aqui e dizer que eu concordo, porque eu acho um absurdo o Rafael Cabral jogar, tá? Colocado isso, o adversário também veio num esquema esquisito ali, de três zagueiros e também poupando jogadores, né? Então, a partir desse ponto, as coisas começaram a se equilibrar e nos deu um pouco mais de chance, né? Porque o Atlético tem ali um time titular razoavelmente qualificado, né? Com alguns bons jogadores, como por exemplo o Fernandinho e o Canóbio que entraram depois. Demos alguma sorte também, né? De o goleiro deles entregar ali a paçoca e azar de não ter matado o jogo naquele gol do Monsalve ali, que infelizmente ele realmente fez a falta sem querer, ele machucou até o Gabriel lá. E já faz parte do jogo, né? Acertou um belo chute ali, mostrou que tem algumas características importantes e que fazem falta pro grupo, né? Ah, e aí sobre grupo, o Grêmio qualificou um pouquinho mais o elenco e as opções já são melhores, né? E isso que eu não entendi o porquê, tá? Não faço a menor ideia do porquê que o Arezzo não jogou. Não sei o que que aconteceu. Porque, na minha opinião, se eu tenho Arezzo, não jogo com Pescador. Não sei o que passou na cabeça do Renato. Ah, pode ser que o Arezzo vá jogar quarta-feira, desde o início, porque o Grêmio precisa fazer gol, né? Como eu falei no vídeo pós-jogo contra o Corinthians, eu não achei um bom resultado o 0-0 lá, porque o Corinthians é um time que vai vir aqui para se defender, né? E eles fazem isso bem. E o Corinthians, quando tem que pressionar, ele não é um bom time, tanto que não ganhou do Grêmio, né? Mas, enfim. ah, o Grêmio fez uma partida muito calma. Calma. O Grêmio fez um jogo maduro, né? O Atlético não teve nenhuma chance clara de gol, nenhuma. E talvez até por isso o Grêmio não tenha tomado gol, né? Porque a bola não foi no gol do Rafael. E aí, infelizmente, eu não consigo falar muito positivamente dele. Eu realmente não gosto. Acho errado até agora a contratação e ele não deveria ter vindo, tá? Não entendo poupar goleiro. O Renato falou que tinha acabado o rodízio. Mas o que acontece lá dentro, algumas coisas são muito obscuras para que a gente possa entender. Então, não gostei. Nos demais jogadores, para mim não teve ninguém que foi mal, tá? Então vamos partir desse pressuposto. Ninguém foi mal, nem quem entrou, nem o Duqueiroz foi mal no jogo, né? Apesar de ser outra tristeza que não deveria jogar mais no Grêmio. Mas enfim. E aí, a partir disso, como eu acho que todo mundo foi razoavelmente bem, eu vou destacar três jogadores que me saltaram um pouco mais os olhos, assim, que foi o Nathan Felipe, que fez uma partida absurda, na minha opinião. E curiosamente, eu não lembro de ter visto ele ao vivo. Talvez eu tenha visto ano passado, eu não tenho certeza, tá? Mas pela televisão ele me parece um zagueiro baixo. Mas em contrapartida, né, ele tem um ótimo tempo de bola. Foi muito bem, foi bem. O Gustavo Martins foi bem também, né? Não é ele uma das minhas menções honrosas, mas eu só lembrei porque ele fez a dupla com o Nathan Felipe. Então o Nathan Felipe foi muito bem no jogo. Ah, o Edenilson, pra mim, jogou muito bem, mandou no jogo. O Edenilson, o meio-campo foi todo dele ali. Tanto na parte de marcar, recuperar a bola, quanto sair jogando. O Edenilson foi bem, bateu a falta que resultou no gol, no primeiro gol, né, do Gustavo. Então, na minha opinião, assim,
muito, muito particular, né? Edenilson, ele basicamente não tem nenhum jogo que ele jogou mal pelo Grêmio, né? Ele até começou fazendo uma função de ponta lá contra o Bahia, e aí foi um jogo esquisito lá, e aí lá não dava pra avaliar muita coisa, mas há vários jogos o Edenilson tá bem, né? É um bom jogador de grupo, o Edenilson, né? Eu não acho que ele deve ser o titular, mas é um bom jogador de grupo. E aí a terceira menção honrosa, e essa um pouco acima dos outros, pelas circunstâncias, tá? Não porque jogou mais, mas é o Monsalve, né? Miguel Monsalve, o Renato quer que chame de Miguel, mas é Miguel Monsalve. A camisa dele tá escrito Monsalve. Ele jogou muito bem, cara. Nos trouxe boas credenciais ali. Ele é um cara que dribla e parece que tá em câmera lenta. Ele me lembra o Luan driblando, sabe? Porque o Luan, ele dava um tapinha pro lado, parece que a perna do zagueiro tava chegando. Aí no último segundo ele dava mais um tapinha, o zagueiro não pegava a bola. Depois ele voltava a bola, o zagueiro dava o bote, ele dava um tapinha e tirava a bola. É interessante, cara, ver esse tipo de mecânica acontecendo, porque parece que ele sempre vai perder a bola, né? E até. Ele sofre a falta, né, pro Edenilson bater ali e sair o gol. E é uma falta que parece que ele cai em câmera lenta, porque parece que ele dribla em câmera lenta. É uma falta esquisita. Eu até achei que ele tinha dado uma valorizada ali, mas não, o cara até pegou o pé dele. E acho que ele até ia fazer o gol, tá? Porque ele chuta bem de fora da área. Ele tem um chute parecido com o do Cristaldo. E a gente precisava de outro jogador assim no elenco, né? Porque apesar de que ele jogou fora de posição, jogou de ponta praticamente, né? Caindo pro meio. Acho que quando ele jogar centralizado, ele pode apresentar ainda um futebol melhor. Então, bem interessante a estreia e promissora a estreia do Monsalve, né? Tomara que não tenha sido sorte de principiante, né? Mas ele reúne algumas características que quando tu analisa assim, tu vê o jogo, tu olha pro cara e diz, não, esse daí sabe jogar bola. É diferente de tu me olhar jogar, tu vai ver que tu vai olhar pra mim e vai dizer assim, não, esse aí não joga bosta nenhuma, né? Já o Monsalve tu olha e tu vê, ó, o cara é interessante, né? A gente olhava, por exemplo, pro JP Galvão e ele não sabia nem correr. Tu olhava pra ele e dizia, não tem como esse cara jogar bola. E realmente ele não jogava bosta nenhuma, né? Ah, e então essas são as minhas três menções honrosas ali. E aí eu acho que o cara mais discreto do Grêmio foi o Mike, né? Porque ele é um cara com bastante limitação técnica, ele tem uma questão que ele parece que ele se sente pequeno pro jogo, né? Ele fica meio contraído ali no cantinho dele. E, e aí ele foi mais discreto, mas não comprometeu em nada, né? Ah, eu não gostei do Gonçalves ter saído, acho que saiu aos 11 minutos, se eu não me engano, ou 14, eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele deveria ter ficado mais, tá? Especialmente porque ele pode ser um cara que vai precisar entrar contra o Corinthians no meio de semana, né? Pelas circunstâncias do jogo que é eliminatório. Não sei o que aconteceu com o Arezzo também, pra mim era jogo pra ele jogar. É, muito mais ainda se o Renato pensa nele como opção pra quarta-feira, porque ele vai entrar sem ter entrosamento nenhum, sem ritmo de jogo. E aí eu não entendo, não entendo. O Renato reclamou a vida inteira que não tinha centroavante, por isso que ele escalava o Bagre lá. E agora que ele tem centroavante, o cara não joga. Não sei, não entendo, tá? Não entendo por quê. Sobre a classificação, o Grêmio deu um pouco de azar na rodada, vamos dizer assim, né? Porque tinha muito confronto direto ali. E alguns caras que não era confronto direto conseguiram ganhar o jogo, né? Exemplo, Juventude ganhou o jogo dele. Ah, Juventude não, perdão, o Criciúma ganhou o jogo dele. O Vitória conseguiu ganhar do Cuiabá, mas aí pra nós ali era ruim, né? Porque era um enfrentamento direto, melhor era o empate. E aí o resultado que nos ajudou um pouquinho foi Juventude e Corinthians que deu empate, né? E o Fluminense ganhou também, o que não é bom. E aí o único que perdeu ali de baixo, né, além do Cuiabá, foi o Atlético Goianiense, mas esse daí eu acho que já tá rebaixado, tá? Porque tá muito atrás. O Atlético Goianiense, por exemplo, tem 21 jogos e tem 12 pontos, né? O Grêmio tá 9 pontos na frente com 19 jogos. Ou seja, nós temos 2 pontos, aliás, 2 jogos a menos e temos 9 pontos a mais. Então, bem difícil a vida do Atlético Goianiense ali. Acho que já foi, tá? Acho que já foi. O Grêmio, em relação à rodada passada, ele melhora a colocação um degrau e ele melhora a distância para o Z4 em um ponto, né? Porque ele estava empatado em pontos com o Cuiabá. Aliás, ele tinha um ponto a mais que o. Ele estava empatado em pontos com o Vitória, né? Com o Vitória ele estava empatado em pontos em 18. E aí ganhando hoje foi a 21. E aí quem entrou na zona de rebaixamento foi o Corinthians, que mesmo tendo assaltado o Juventude hoje foi assaltado lá pela arbitragem. É normal, né? Mais uma rodada que não vai acontecer nada com isso daí. Mas o Juventude foi assaltado lá com a expulsão do goleiro, que foi bizarro.
Mesmo assim, eles não conseguiram ganhar com dois jogadores a mais, né? O Juventude teve dois expulsos. E aí o Corinthians entrou no Z4. E o Corinthians tem 21 jogos também, né? E aí lá no Z4 tá o Atlético Goianiense com 21 jogos. ah, tá o Cuiabá com 19 jogos e 17 pontos, né? O Fluminense, não, o Corinthians, né, com 20 pontos e 21 jogos. E aí o Fluminense tá quase saindo ali com 20 pontos em 19 jogos também. Se eu não me engano, 19, tá? Ou 20. 20 jogos. É um jogo a menos que o Corinthians, um jogo a mais que o Grêmio. Então tá feia a coisa pro Corinthians ali. Porque basicamente todo mundo ali tem jogo a menos que ele, né? E então vamos combinar que vai ser bem legal, ninguém vai reclamar se o Corinthians cair, né? Porque se não fosse a arbitragem, o Corinthians já estaria em penúltimo lugar ali, estaria só na frente do Atlético Goianiense há muito tempo, né? E com justiça. Ah, Sistematicamente eles têm algum benefício bem grande de arbitragem, ou ganham um pênalti, ou tem uma expulsão, ou é sonegado um pênalti do adversário. Cara, quase toda rodada tem alguma coisa pro Corinthians quando ele joga em casa, né? Então esse resultado foi ótimo pra gente. De empate era o melhor possível, porque o Juventude também tá brigando contra o rebaixamento. O Juventude foi a 22 pontos, né? Um ponto a mais que o Grêmio, com o mesmo número de jogos. Então, e a gente tem uma vitória a mais. Então, o critério de desempate sendo vitória foi bem importante. Me surpreendeu o Criciúma jogando bem, quando eu olhei o jogo, jogou bem. Eu estava em Criciúma, inclusive. Jogou bem contra o Atlético e mereceu ganhar o jogo, né? O Criciúma fez uma gordurinha boa nos últimos jogos ali, porque ganhou do Juventude fora e ganhou agora do Galo, que é um jogo difícil em casa. Então, foi bem interessante para eles lá. Uma pena pra gente, porque a gente tá brigando contra eles, né? Então, seria desejável que eles perdessem o jogo. Enfim, nosso próximo jogo de brasileiro é contra o Cuiabá no final de semana que vem. É um jogo que dá para ganhar, né? O Grêmio consegue ganhar esse jogo. Provavelmente vai ter um time todo reserva, um misto de novo. Ah, e aí tem que ver o que vai acontecer, qual vai ser a estratégia do Grêmio lá, a estratégia do Renato, né? Porque hoje a estratégia dele deu muito certo, não tem como dizer que não, porque o Grêmio venceu o jogo com autoridade, não deu nenhuma chance e poderia ter goleado o Atlético, tá? Mas também, né? Isso é do futebol, acontece. Teve um erro grotesco do Atlético Paranaense em pensar a sua estratégia, né? Então, melhor pra gente, eles que se lasquem, porque eu não tô nem aí pra eles. Ah, Sobre o gramado do Atlético, até vou fazer um parênteses aqui rapidinho, né? Porque muita gente critica o sintético e acha uma porcaria. Muita gente acha que se é para ter gramado ruim, que se coloque sintético. Pois o Paranaense lá, ele consegue ter as duas coisas, né? O gramado ruim e sintético. O gramado deles parece que tem barro, tem uma nojeira ali embaixo do gramado em alguns pontos. Os jogadores ficam tudo sujos, escorrega muito. Cara, se é esse sintético aí, é melhor jogar na arena, no potreiro da arena lá, cara. Porque aquele sintético deles ali é horrível, horrível, horrível. Então, eles têm que dar um jeito lá, tá? É melhor jogar no potreiro da arena aí. Ou o Centenário é melhor do que o estádio deles lá, tá? É bem melhor o gramado. O gramado deles é um troço pavoroso. Muito ruim pra quem ostenta gramado sintético e campo com cobertura, né? Então, é falta de competência pra cuidar do gramado. Beleza? Só esse parênteses mesmo, acho que é isso. A gente se vê no próximo jogo, né? Na próxima corneta pré-jogo, ou se tiver algum acontecimento durante a semana para falar. Mas a princípio, o próximo vídeo é o da corneta pré-jogo Grêmio e Corinthians pela Copa do Brasil. Beleza? Agradeço quem chegou até aqui e até o próximo vídeo. Abraço.